Olá, eu sou o Marcos Bertolini, analista da infraestrutura da Solo Network, e hoje vamos apresentar como gerenciar os usuários do Office 365. Primeiramente, vamos acessar o portal do Office 365. Bom, essa é a tela principal do Office 365. Para realizar o gerenciamento dos usuários, devemos entrar no Admin Center do Office 365. Vamos entrar em Administrador. E esse é o Admin Center do Office 365. Tá? Onde podemos verificar e validar as opções para gerenciar o Office 365. Abaixo, na tela principal, nós conseguimos verificar os usuários ativos, cobrança, softwares disponíveis para suas licenças, adicionar domínios, suporte, treinamentos para si, sua equipe, treinamentos para o administrador, centro de mensagens com updates, features novas habilitados para o Office 365, integridade do sistema e o centro de administração. Como hoje o tema é gerenciamento de usuários, vamos para o menu de usuários. Ele está localizado do lado esquerdo da tela. Expandindo a tela do lado esquerdo, nós podemos ver vários menus onde podemos fazer as configurações. O menu do usuário, onde nós vamos trabalhar hoje, clicando nele, vai abrir 4 opções: usuários ativos, contatos, usuários convidados e usuários excluídos. Vamos trabalhar primeiramente com os usuários ativos. Nele nós podemos fazer as seguintes funções: adicionar um usuário, cadastrar vários usuários de uma única vez, importando um arquivo CSV que a própria Microsoft disponibiliza como exemplo, excluir os usuários, e vou falar um pouquinho para vocês o que vocês precisam saber sobre essas exclusões. Como redefinir a senha dos usuários, mostrar como exibir os usuários e criar filtros de licenças atribuídas, um exemplo, como adicionar e modificar os alias dos usuários, adição ou alteração da licença do produto, como bloquear os usuários e validar algumas funções desse mesmo usuário. Primeiramente, vamos adicionar um novo usuário. Nesse primeiro momento, criaremos o nome, usuário 2. Nome de exibição e o nome do usuário. Sempre escolhendo o domínio seu de preferência. Hoje nós só estamos trabalhando com um domínio cadastrado. Selecionamos a localidade do usuário. Iremos alterar a senha desse usuário, podendo gerar automaticamente a senha, onde o Windows, a própria Microsoft manda para você a senha no seu e-mail ou no e-mail que você deseja cadastrar. A função do usuário, se ele vai ser um usuário comum, sem acesso ao administrador, administrador global e administrador personalizado. E a licença do produto nós vamos adicionar um pouco mais abaixo. Hoje nós estamos disponível o Office 365 Enterprise E3. Ok, criado o usuário, você pode enviar a senha do e-mail para um usuário padrão, para vocês guardarem essa senha e posteriormente utilizá-la. Ótimo, os usuários estão criados. Itens obrigatórios para a criação do usuário. Voltamos aqui na tela de adição dos usuários e vamos ver quais seus itens são obrigatórios. Nesse momento nós conseguimos visualizar os itens que têm asterisco, são os principais. Ótimo, então são eles: nome de exibição, nome do usuário, uma senha que você vai ter que gerar de qualquer maneira, a função, que é o usuário comum, usaria sempre o padrão, né, que seria o usuário sem acesso ao administrador, e a licença do produto. Vou explicar para vocês como criar um lote de usuários para colocar vários usuários de uma única vez no ambiente. Primeiramente vamos na opção mais, no botão mais, importar vários usuários.
Nesse primeiro momento, nós podemos visualizar que tem duas opções para baixar o CSV que nós vamos utilizar, que é baixar somente o cabeçalho, onde vão aparecer as opções, e baixar o CSV com informações do usuário de exemplo. Vamos utilizar já um CSV que já está preparado. Depois de importado, vamos fazer a verificação desse mesmo CSV. O arquivo está correto, clique em avançar. Todos os usuários, nesse caso, a gente tem que escolher se eles vão estar bloqueados ou permitidos. Vamos deixar nesse primeiro momento como permitido. Atribuir um local ao usuário e atribuir a licença para esses usuários. Okay? Lembrando sempre de cuidar com a quantidade de licenças que você disponibilizou para esses usuários que criamos em lote. Enviar e fechar. Ótimo, os usuários foram criados. Todos já estão com as licenças atribuídas e o usuário permitido a entrada para a utilização dos e-mails. No próximo exemplo, nós vamos excluir um usuário. Vamos excluir o usuário número 1. Existem duas formas de fazer essa exclusão. Entrando em excluir usuário, logo na primeira tela, onde clicamos no botão excluir o usuário. Ele remove automaticamente a licença que já está atribuída. Clicamos em excluir o usuário. Confirmar as alterações. Lembrando que antes da exclusão dos usuários, nós temos que fazer um backup dos dados do usuário do correio, onde você só tem 30 dias para fazer a restauração dos dados e do usuário. Podemos utilizar também salvar o resumo, onde você talvez no futuro queira guardar essas informações como referência. Podemos clicar no botão copiar ou imprimir e temos como garantia que esse usuário já está excluído. Ótimo, o usuário já não está mais no ambiente, nos usuários ativos. Para onde esse usuário foi? Ele foi para o menu excluídos, usuários excluídos, e ele vai estar presente nessa tela. Ótimo. Como eu faço a restauração desse usuário? Para fazer a restauração desse usuário é bem simples. Você seleciona o usuário que você quer restaurar, clique em restaurar, gera uma nova senha ou crie uma nova senha. E clique no botão restaurar. Ótimo. O usuário já foi restaurado e sua senha foi redefinida. Vamos enviar uma senha de referência para o e-mail. Ótimo. O usuário saiu do menu usuários excluídos e foi para os usuários ativos, como podemos ver nessa imagem. Nesse primeiro momento, não está atribuída uma licença para esse usuário. Para atribuir a licença, clique no usuário, localize licenças do produto, clique em editar e selecione a licença que você deseja atribuir a esse usuário. Pronto, sua licença foi atribuída. Antes de você excluir um usuário, o que você precisa saber sobre essa exclusão? Apenas pessoas com permissão de administração global do Office 365 ou de gerenciamento de usuários para as empresas ou ainda instituições de ensino podem excluir contas do usuário. Depois de excluir um usuário, você ainda pagará pela licença atribuída a ele. Então você precisa remover a licença da assinatura para parar de pagá-la. Outra, você tem 30 dias para restaurar a conta antes que os dados dos usuários sejam excluídos permanentemente. Se você quiser manter os dados do usuário do OneNote, mova-os para um lugar diferente. Você ainda pode fazer isso até 30 dias após a exclusão da conta. Se você deseja manter também o e-mail do usuário antes de excluir a conta, mova o e-mail para outro local. Se você excluiu a conta há menos de 30 dias, restaure-a
mova os dados e depois exclua o usuário. Se você tem uma assinatura Enterprise, como Office 365 Enterprise E3, pode preservar os dados da caixa de correio de uma conta de usuário do Office 365 excluída e se deixá-la como uma caixa de correio inativa. Se a empresa usa o Active Directory sincronizado com o Azure AD, é necessário excluir a conta do usuário no Active Directory. Não é possível fazê-lo do Office 365. E para excluir várias contas ao mesmo tempo, você pode utilizar os comandos PowerShell. Nesse momento, vou explicar para você como excluir vários usuários ao mesmo tempo. Selecione, entre na Usuários Ativos, selecione todos os usuários, remova os usuários que você não deseja excluir. No menu ao lado direito, existe Ações em Massa. Nesse caso, podemos ver 7 usuários selecionados e a estrutura que podemos executar em ações em massa, como adicionar ao grupo, excluir os usuários, editar informações de contato, editar domínios, editar licenças, editar status de entrada, editar funções do usuário, redefinir senha. Nesse caso, nós vamos excluir todos os usuários. Clique em excluir os usuários. Nesse caso, vai ter a confirmação da exclusão e a informação importante. Você pode restaurar os usuários excluídos e os dados deles por até 30 dias após excluí-los. Selecionar o botão excluir. Pronto, usuários excluídos. Só clicar no botão fechar e nós finalizamos nossa exclusão em massa. Ótimo, ficou somente o usuário Admin Training, que é o usuário administrador global do Office 365. Para restaurar os usuários, selecionamos os usuários excluídos novamente. Selecionamos usuário por usuário para fazer essa restauração. Como podemos ver aqui, se selecionar todos os usuários, não existem ações disponíveis para vários usuários excluídos. Então, um a um dos usuários devem ser selecionados e restaurados. Pronto, usuário restaurado. Voltamos aos usuários ativos e vemos o Bruce restaurado. Como podemos redefinir a senha do usuário? Para realizar a alteração de senha, primeiro selecionamos o usuário que precisamos fazer essa alteração, clicamos no botão redefinir senha, vai aparecer as opções gerar senha automaticamente e permitir-me criar a senha. Vamos selecionar permitir-me criar a senha. Usamos uma senha forte. E redefinimos a senha clicando no botão redefinir. Pronto, o usuário já tem a senha redefinida. Clicar no botão enviar e-mail e fechar. Pronto, o usuário já está com uma nova senha. Vamos falar sobre como resetar a senha do administrador global, o administrador que foi criado o tenant. O nosso administrador global hoje é o Admin Training. Como fazer o reset dessa senha? Ela é um pouco diferente dos outros usuários. Vamos clicar nesse usuário e clicar em alterar a senha. A gente vai ser redirecionado para um outro local, onde nós temos que colocar a senha antiga, criar uma nova senha e confirmar essa nova senha. Pronto, clicamos em enviar. Seu usuário administrador já está com a senha nova. Para confirmar, vamos fechar o nosso tenant. Abrir novamente. Selecionar o usuário e inserir a nova senha. Pronto, usuário atualizado. Como reiniciar a senha de todos os usuários presentes no Office 365? Vamos em usuários ativos,
Selecionamos todos os usuários que queremos realizar essa ação em massa. Clicamos em redefinir senhas. Selecione ou gerar automaticamente ou permitir-me criar a senha. Pronto, senhas redefinidas. Vamos enviar essa senha no e-mail do administrador. Pronto, todos os usuários estão com as senhas redefinidas. Vamos fazer um teste. Vamos verificar quais tipos de exibições existem no nosso ambiente. Iremos nos usuários ativos e vamos na opção exibições. Por padrão, todos os usuários são exibidos. O que podemos selecionar nessa aba? Usuários licenciados, usuários convidados, entrada permitida, bloqueada, usuários não licenciados, usuários com erros, administradores de cobrança, globais, senha, de serviço, de gerenciamento de usuários. Nesse primeiro momento, vamos selecionar uma exibição personalizada. Colocamos um nome de fácil identificação. Domínio, podemos selecionar o domínio que já existe. Qual o status de entrada do usuário? Permitida, bloqueada. Deixamos todos sem o status padrão. Local, deixamos o status padrão. Selecionamos a licença atribuída, que nesse caso nós selecionamos como licença Z3. Deixamos o restante como padrão e clique em adicionar. Pronto, exibição personalizada criada. Vamos fazer um teste com essa nova exibição. Clique em exibições, selecione a opção licença Z3 que criamos. Ótimo, todos os usuários que têm a licença Z3 foram selecionados. Para verificarmos os usuários que não possuem licença, vamos selecionar a opção de usuários não licenciados. Ótimo, eis a exibição dos usuários não licenciados. Em algumas empresas, alguns usuários possuem e-mails diferentes do usuário criado anteriormente. Em algumas empresas, tem usuários que possuem 2 nomes e gostariam que esses 2 nomes fossem adicionados no e-mail. Esses e-mails nós chamamos de alias. Para criar esse alias, nós vamos pegar um exemplo aqui. Hoje, o Bruce ele possui somente um nome de usuário. Vamos colocar um alias com o nome e o sobrenome do mesmo. Para criar o alias, nós verificamos o nome do usuário e e-mail. E embaixo nós podemos verificar que hoje ele não possui nenhum alias. Para fazer essa alteração, clicamos no botão editar. Na caixa alias, nós criamos um alias que gostaríamos que fosse adicionado. Clicamos em adicionar. E selecionamos ele para definir como principal. Sempre prestar atenção nos avisos, que há sempre informações importantes com alterações de nomes, onde o usuário que está no Skype, nesse caso, ou no OneDrive, pode ser modificado. E você precisará atualizar os nomes para que o usuário entre novamente nas aplicações. Clique em salvar. Nessa tela podemos verificar as informações que foram atualizadas. Preste bem atenção e caso ocorra algum problema, volte e faça a edição novamente do usuário. Após conferido, clique no botão fechar. Na tela principal nós podemos ver a alteração, onde o nome do usuário ficou o usuário que nós fizemos a alteração. Na parte de baixo verificamos o alias dele era um nome anterior. Confira, preste bem atenção e informe ao usuário que essas alterações já foram realizadas. Clique em fechar no final da tela. Depois das alterações que fizemos, podemos validar se a licença atribuída a esse usuário é a licença correta. Clicamos no usuário. Vamos em licenças do produto. Clicamos no botão editar. E verificamos se todos os produtos que o usuário necessita estão ativados. No nosso caso, todos os produtos estão ativos. Caso não queira que o usuário utilize alguma das funções, selecionar a opção,
clicar em desativar e salvar a opção. Pronto, o usuário já não possui mais a licença do Office para ser utilizado. Clique em fechar. Para conferir, clique novamente no botão editar. E vemos que o produto Office Online está desativado. Como não houve alteração, clicaremos no botão cancelar. Bom, o Bruce, ele foi mandado embora. Como vamos bloquear esse usuário para que ele não acesse e remova todos os dados que são importantes para a empresa? Nesse primeiro momento, selecionamos o usuário, clicamos em bloquear entrada, selecionamos a opção e o status que desejamos utilizar, clique em bloquear a entrada do usuário e clique em salvar. Essa ação bloqueia imediatamente as novas entradas. Se os usuários estiverem conectados, serão automaticamente desconectados de todos os serviços da Microsoft em 60 minutos. Então clique em salvar. Verificamos o status da entrada, ele foi bloqueado. Clicamos em fechar. Verificamos em status da entrada do usuário que a entrada está bloqueada. Vamos até o final, clicamos no botão fechar e no status do usuário vai aparecer como usuário bloqueado. Pronto, esse usuário já não tem mais acesso ao seu ambiente. Vamos falar sobre as funções dos usuários. Vamos clicar no usuário que nós queremos alterar essas funções. Verificamos em a opção funções, clicamos no botão editar. Vemos que esse usuário é um usuário comum, sem acesso ao administrador. O administrador global nós podemos selecioná-lo aqui. E também podemos selecionar em administrador personalizado, que são administradores com certos privilégios, como administrar a cobrança, o serviço Dynamics, somente o Exchange, fazer alterações de senha, Skype for Business, leitura do centro de mensagens, administrador Power BI, leitor de relatórios, serviços do SharePoint e de gerenciamento de usuários. Podemos também setar um e-mail alternativo para esse usuário. Nesse usuário, vamos colocá-lo como administrador do Exchange para fazer um teste. Pronto, finalizada a edição, clicamos no botão fechar. Nesse momento, logado como usuário Chuck, nós podemos verificar se realmente funcionou a opção de somente utilizar a administração do Exchange. Vamos clicar na página inicial, clicar em centro administrativo, verificamos que só temos a opção de administrar o Exchange, diferente do usuário administrador global que tem todas as opções do centro de administração. Neste caso, temos a confirmação que o usuário Chuck só pode entrar no Exchange. Vamos clicar só para verificar se abre o Admin Center. Como vemos, o centro de administração do Exchange está disponível para esse usuário. E o usuário pode realizar todas as alterações necessárias conforme a função que nós disponibilizamos. Finalizamos o nosso vídeo de gerenciamento dos usuários do Office 365. Agradeço a todos a visualização e muito obrigado.